Bom, para falar sobre tudo isso aí, a gente primeiro tem que falar sobre hinduísmo, né? O que é o hinduísmo? O hinduísmo, ele é uma tradição religiosa, filosófica, que nasceu na Índia, né? E a data de surgimento dele é muito divergente em alguns estudiosos. Alguns dizem até que ele surgiu antes mesmo do budismo. Obviamente que os budistas falam que não, que o budismo surgiu antes, mas enfim, isso não é um problema para nós aqui, né? O importante é a gente saber que o hinduísmo, por que ele é considerado uma tradição? Porque ele é um conjunto de princípios que engloba várias tradições culturais e espirituais, que foram obtidos através de valores e crenças de diferentes povos, de diferentes épocas que viveram e passaram por aquela região, né? Então o hinduísmo ele passou por constantes adaptações até chegar no que ele é hoje. Mas qual que é a base do hinduísmo? Quando eu falo de hinduísmo, o que eu estou falando? A gente está falando de Brahman, que é a crença numa alma universal e única, tá? Num só Deus. E aí, obviamente, então a gente vai ver o hinduísmo como um princípio, né? Que agrega certas crenças. Assim como aqui no Ocidente, o cristianismo, certo? Qual que é o princípio do cristianismo? Deus, mas o Deus criador, o Deus poderoso, o Deus que faz, que muda, né? Lá o entendimento de Brahman é diferente, né? Seria Deus como natureza, Deus como tudo que há. E aí, dentro desse princípio, né, eles acreditam na libertação final da alma das pessoas, né, a alma individual, que seria moksha, né? Essa libertação da alma individual, que seria a libertação da ilusão, determinaria o fim do ciclo da morte e do renascimento, né? Porque a morte e o renascimento nada mais seria do que a manifestação no mundo ilusório, no mundo de sonhos, tá? E aí, lógico que dentro da tradição hindu vai ter várias vertentes, várias religiões partindo desse princípio. Assim como aqui no Ocidente. A partir do princípio do cristianismo, né, na crença em Cristo ou em Deus, nós vamos ter várias vertentes religiosas, né? A Igreja Católica, a Evangélica, com suas várias correntes evangélicas, a Umbanda, o Espiritismo, enfim. Todas essas religiões baseadas no cristianismo. E lá na Índia, a partir do hinduísmo, nós vamos ter também várias vertentes de religiões, várias crenças. Então, toda a base do hinduísmo, tudo que se relaciona ao hinduísmo, vai tá sendo encontrado nas Upanishads, né? Que seriam o mais antigo texto hindu, né? Que vai formar toda a filosofia do hinduísmo. Enfim, originalmente dizem que eram cerca de 200 textos, né? Mas desses 200, assim, somente 12 são considerados os mais importantes, né? E a maioria dos textos são compostos, assim, por diálogos entre um mestre e um discípulo, né? E as Upanishads como um todo, elas vão falar sobre a compreensão da alma humana, Atman, e o caminho para se atingir a realidade absoluta, Brahma. E aí a gente chega no Vedanta, né? O que é Vedanta? Então, Vedanta se origina a partir dos Vedas. O que é os Vedas? Vedas é a parte final do conhecimento que fica em cada livro lá dos Upanishads. É a parte final de cada um deles, né? Seria assim a síntese de tudo que é escrito em cada livro. E a parte final, Vedas, significa o fim do conhecimento, né? O final mesmo. Então, Vedanta vai pegar essa parte, né, das Upanishads e vai se formar numa espécie de filosofia, conhecimento, entendimento, cujo objetivo é a compreensão teórica e prática da realidade última, a partir do qual o mundo fenomenal, o nosso mundo, se origina, né? E é sustentado, no caso, por Brahman. Então, o que é Vedanta? É o estudo dos Vedas, né? Que tá nas Upanishads.
E aí, como era de se esperar, o Vedanta, ele também se subdivide em linhas de pensamento e escola, né? Que aí nós vamos ter pessoas que pegaram lá a parte do final dos Vedas e vão interpretar da forma que eles acham que é a mais correta. E dentro dessas divisões dentro do próprio Vedanta, nós temos o Advaita Vedanta, que é o que você está perguntando o que é, e o Dvaita Vedanta. O Advaita Vedanta é o Vedanta que não acredita que o homem está separado de Deus. Por Advaita Vedanta existe uma só realidade. Já pro Dvaita Vedanta existe um Deus e existe um homem. Existe um criador e existe um criado. Sabe? E aí o Dvaita Vedanta se aproxima um pouquinho mais da nossa religião cristã, né? Mas é como eu te falei, o entendimento de Brahman lá deles, né? Do Deus deles é muito diferente do nosso. Não tem nada a ver. Então, no caso, quem sistematizou o Advaita Vedanta, né? Que fez essa leitura, que hoje chega até a gente, é o Shankaracharya, né? Que a gente chama de Shankara, para ficar mais fácil. Por isso que de vez em quando você vê umas fotinhas dele na internet e tal, e algumas pessoas que dão satsang usam tal, porque foi ele que sistematizou, e a história dele é muito bonita, mas enfim, não vou entrar nisso agora não. Então, a Advaita Vedanta é o quê? É o Vedanta que a gente estuda, né? Que a gente, enfim, tem conhecimento, e que foi sistematizado, né, compilado para o Shankaracharya. Então, quando a gente está falando de Advaita Vedanta, a gente está falando do Advaita Vedanta compilado, interpretado e comentado pelo Shankaracharya. E Advaita, bom, Advaita significa não dois, né? Quer dizer que não há dois. Dvaita significa dois. Aí quando você fala, o que é Advaita? Aí a gente pode dizer que a Advaita é qualquer linha de pensamento ou entendimento que trabalha a partir dessa ideia de que a realidade não seja composta por duas coisas separadas, né? Que exista um universo composto de matéria e tudo mais, né? Que é a visão da ciência, e exista um Deus que está criando esse universo, enfim, né? E aí vão ter várias correntes de pensamento, de entendimento que trabalham com isso. O budismo é uma delas, o budismo tibetano, né? Porque o próprio budismo também, enfim, enquanto entendimento, compreensão de realidade, também se dividiu em várias escolas, né? O budismo tibetano é o que ficou mais fiel aos ensinamentos de Buda. O Zen budismo, né? O Tao, esqueci o nome agora da outra corrente. O Sufi. Enfim, essas que eu tô lembrando agora para falar, né? Então, assim, quando fala o que é Advaita? Advaita é qualquer entendimento ou compreensão, né? Ensino que a pessoa trabalhe com esse entendimento de que a realidade é uma só, de que tudo é uma coisa só, de que nada está separado. Bom, e aí o que é o Neo-Advaita? O Neo-Advaita seria uma junção mais ou menos do Advaita, dessa noção, mesclada com talvez alguns entendimentos dessas correntes que trabalham com essa ideia, né? O próprio Vedanta, o budismo, enfim. Na verdade, o termo Neo-Advaita, né, ele vai surgir a partir do Ramana, que foi um realizado fora de qualquer tradição espiritual, né? Ele não era de nenhuma corrente do Vedanta, budismo, nada. Ele alcançou a realização sozinho, e após alcançar a realização, ele começou a tentar ensinar, né? Transmitir isso. E inventou mais ou menos um método próprio, né? Que se chama autoinvestigação. Mas assim, nos próprios satsangs dele, ele usava muito do Vedanta, né? Ele foi, inclusive, estudar Vedanta. Lê muito, né? Ele usa o vocabulário e os conceitos do Vedanta para ensinar.
Bom, e aí depois o Ramana teve um discípulo, né, que a gente conhece aqui como Papaji, que vai na mesma linha dele, ensina assim, e aí é isso que a gente vê hoje no Ocidente, né, várias pessoas que, sei lá, foram para alguns satsangs e dizem ter conseguido a realização sozinhos, né, fora de qualquer tradição espiritual, e aí eles tentam transmitir o ensino, né, a partir da própria experiência deles, mesclado com um pouco de conhecimento que eles têm de alguma escritura, de alguma tradição advaita, mesclado com a experiência pessoal, enfim, aí você vai ver de tudo, né? Um pouco claro, um pouco confuso, um pouco bom, um pouco ruim, enfim, aí vai de quem está ensinando, né? Mas é isso.